Olá pessoal, eu vim aqui para trabalhar com vocês sobre o planejamento estratégico empresarial. Primeiro eu vou apresentar um pouquinho do meu currículo, bem curto, tá? Então aqui eu sou graduada em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, tenho também a pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior e MBA em Marketing e Comportamento do Consumo. Fiz esse MBA em Porto Alegre, então tive a experiência de poder atuar em empresas de varejo como a CDL de Porto Alegre. Então aqui, vamos começar com administração e planejamento, tá pessoal? Então, para a gente poder entender melhor esse conceito de planejamento na administração, vamos definir. Tá? A administração é um processo de aplicação de princípios e de funções para o alcance de objetivos. Tá? Quais objetivos? A gente está falando de empresas, certo? Seja ela de grande porte, de pequeno porte. Tá? Então, são funções que o administrador considera como o formato do processo administrativo. Esse processo administrativo, a gente vai trabalhar aqui teorias. Porém, com o tempo profissional, que ele começa a adquirir mais experiência, ele acaba criando o próprio processo administrativo dele. É lógico que é aliado à prática e à experiência juntamente com a teoria. Tá? Então, o que a gente precisa ter em mente? Tá? Eu vou marcar aqui para vocês fixarem bem. Tá? Planejamento, organização, direção e controle. Essa questão da direção, tá? Então tem a questão do direcionamento de demandas, porque você tem que parar para pensar que o administrador ele está praticamente próximo ao topo da pirâmide administrativa de uma empresa. Tá? Então aí aqui tem outras considerações. Ela constitui funções administrativas quando visualizadas na sua abordagem total para o alcance de objetivo. Elas formam um processo administrativo. Essa abordagem total aqui, pessoal, é uma questão que o administrador ele precisa ter ele tem que ter uma visibilidade global da sua empresa. Mais para frente a gente vai começar a desenhar, a entender o esquema dessa abordagem que ele precisa ter. Tá? Aí aqui, processo administrativo. Processo é qualquer fenômeno que apresente mudança contínua no tempo ou qualquer operação ou tratamento contínuo. O conceito de processo implica que os acontecimentos e as relações sejam dinâmicas. Essas relações dinâmicas, pessoal, tem muito a ver com as relações pessoais, tá? Então, se você parar para pensar que o administrador ele está trabalhando com uma equipe de profissionais, com tecnologia, então essas relações dinâmicas elas precisam fluir. Tá? Dentro de uma empresa. Tá? E as mudanças também vamos destacar um pouquinho essa questão da mudança. Tá? O administrador ele precisa ter em mente que ele está inserido dentro de como que eu vou explicar para vocês? Essa mudança, ela precisa estar antenada com a economia, com a movimentação da sociedade, com as tendências. Então, essas mudanças, o administrador ele precisa ser receptivo. Tá? Aqui, alguns conceitos de planejamento, tá? Mais global. Então, planejamento. Primeira função administrativa. Define os objetivos para o futuro. Desempenho organizacional. Então, o que o administrador tem que ter em mente na hora dele executar um planejamento? Ele tem que ter um objetivo, ele tem que saber aonde está e para onde ele tem que chegar. Tá? Decide sobre os recursos e as tarefas necessárias para alcançá-los adequadamente. Então, de que forma que eu vou alcançar os meus objetivos? Tá? Então, uma coisa vai estar atrelada à outra. Tá? Envolve situação de problemas e tomadas de decisões. Essas tomadas de decisões também é uma questão que o administrador ele precisa, não vou dizer que ele tem que ser certeiro, mas ele tem que ter um embasamento nessas suas decisões, tá? Quantas alternativas para o futuro? Então, ele tem vários caminhos para poder seguir. Então, essa decisão vai muito da visão global que ele tem, tá? Para poder ser mais assertivo. Aí aqui, os níveis organizacionais. Então, a gente tem aqui o nível institucional.
presidente, conselho, diretor. Aqui eu coloquei um exemplo de uma empresa grande, tá? Presidente, conselho, diretores, maior contato com o mundo externo, periférico. Então, geralmente, quem está como presidente, o que ele vai trabalhar? Tendências, o que tem de novo no mercado, o que ele pode inserir na empresa dele. Eu já trabalhei numa empresa que é daqui de Campo Grande, que é de picolé. Não vou falar qual empresa que é, mas, então assim, o dono, ele era o presidente, mas ele tinha o administrativo dele que dava um apoio. Então ele sempre ficava mais antenado assim, que sabor que eu posso inserir, o que é que meus concorrentes estão tendo, o que tem no mercado aí fora, o que tem no exterior que eu posso trazer aqui para a cidade. Então o presidente, ele sempre ele tem que ter esse contato com o mundo, que é ele que vai captar essas novas tendências para trazer para a empresa dele. E o setor administrativo vai juntamente com ele fazer essa análise para poder ver se realmente vale a pena, se ele pode trazer esse novo produto. Então, o presidente, junto com outros diretores ou com sócios, né, eles vão começar a trazer novas ideias para a própria empresa. Tá? Aí aqui, por isso que a gente chama de nível estratégico. Por quê? Porque ele também já vai falar, olha, a gente já vai mexer na logística, por exemplo, o material que a gente vai trazer, a gente já vai exportar. Então, isso é o nível estratégico. Só que são níveis estratégicos, a gente pode ver que é a parte de logística, a parte de marketing. Então, o nível estratégico, ele também tem um leque de opções. Tá? É onde se definem a missão e os objetivos fundamentais do negócio. Tá? Então, essa questão da missão é bem o significado da palavra mesmo. Qual que é a minha missão? Trazer um produto novo que o nosso consumidor goste. Tá? Então, essa é a nossa missão. Aí aqui, o nível intermediário. O nível intermediário, ele vem depois, digamos assim, do diretor e do setor administrativo, né? Ele articula o nível institucional com o operacional. É composto por gerentes. Aí a gente pode colocar o quê? Por exemplo, eu trabalhava lá nessa empresa de picolé. Os gerentes, na verdade, eram os vendedores. Né, era aqueles que gerenciavam a distribuição do produto. Então ele tinha que entrar em contato com esses gerentes para poder saber como que vai ser a distribuição desse produto. Vocês conseguem ver como a gente começa a descer o nível de responsabilidade? Descer no que eu digo é passar para os outros níveis da empresa para que eles sejam parceiros dessa ideia. Tá? Interpretar a missão e os objetivos fundamentais do negócio, traduzindo-os para o operacional e transformando em ações cotidianas, tá? Então, o operacional é ele que vai começar a pôr em prática, digamos, esse pensamento, esse projeto do presidente, do conselho, dos diretores, tá? E também é chamado de nível tático. Tá? O nível tático é bem isso mesmo, começa a ter a questão, então como que a gente vai começar? Não, a gente vai começar por supermercados mais pequenos, depois a gente vai abranger o atacado. Então este nível tático são os gerentes que vão ter essa visibilidade. Por quê? Porque eles estão no dia a dia, eles estão ali na rua e eles sabem por onde começar a inserir esse novo produto. Aqui, nível operacional, tá? Nível mais íntimo da organização, administra a execução e a realização das tarefas, tá? O administrador deve ter a visão operacional, também chamado de supervisão de primeira linha. Ok, então tá, então nós temos os nossos gerentes. Os nossos gerentes já têm conhecimento por onde que vai entrar o nosso produto. Vai começar por supermercados pequenos, por mercados, depois vai para supermercados. Mas quem que vai supervisionar? Né? Quem que vai supervisionar os gerentes? Porque eles têm que saber. Apesar de cada um ir pelo seu caminho, eles precisam se comunicar. Então, a supervisão vai saber se realmente eles estão conseguindo atingir o objetivo. Tá? Aí aqui, contato direto com execução, operação, que é executada pelos funcionários. Tá? Passar mais para frente, vamos ver se a gente consegue definir melhor isso aí, para ficar mais claro para vocês. Tá? Aí aqui eu fiz uma pirâmide, tá? Essa pirâmide é só para a gente entender, ó, nível estratégico, a diretoria, tá? O nível tático é a gerência e o nível operacional é a produção. No caso onde eu trabalhava nessa empresa de picolé e sorvete, a gente pode dizer que o nível estratégico era o dono da empresa, tá?
O nível tático eram os gerentes e os supervisores. O administrativo, ele está aqui, tá? Ele está em todos os momentos. Por quê? Porque ele tem que saber de tudo que está acontecendo dentro desse processo. Tá? Então, o nível estratégico, a gente tem o dono da empresa. O nível tático, a gente tem os gerentes, os supervisores, porque é a parte que começa a traçar o plano tático mesmo. E o nível operacional, aí a gente pode colocar o pessoal do chão de fábrica também, porque para poder produzir, né, no caso, esse novo sabor de picolé, por exemplo, ele queria trazer o picolé de açaí. Então, o nível operacional, ele também é muito importante, porque da onde que a gente vai conseguir o produto? Né? Onde que a gente vai trazer o açaí? Qual que é o valor? E como que a gente vai fazer? É porque eles têm batedeiras, né, na hora de fazer o picolé. Mas daí a gente vai ter que comprar uma batedeira nova para não poder misturar os sabores. Então, assim, o nível operacional, que é o nível da produção, ele também é muito importante. Ou seja, todos os setores estão interligados e o administrador está permeando todo esse momento aqui, esse movimento, tá? Vamos lá, próximo. Então, tipos de planejamento, tá? Planejamento estratégico. No campo do planejamento estratégico, a pergunta básica que deve se fazer: o que nós gostaríamos de fazer quando crescermos? Prazo 5 anos. O planejamento estratégico, eu gosto muito de dar um exemplo com relação à nossa vida. Tá? Então você se coloca no lugar e fala assim, bom, então o que eu gostaria de fazer daqui a 5 anos? Onde eu gostaria de estar daqui a 5 anos, né? Daqui a 5 anos eu já quero estar formada, eu já quero ter adquirido o meu carro, eu já quero ter quitado a minha casa, eu já quero ter realizado a minha viagem. Então, o plano estratégico é o quê? Ele é, digamos que é a longo prazo, mas esse longo prazo é daqui a 5 anos, tá? Dependendo, para você, se for para adquirir um carro, é longo prazo. Então, mas a gente não precisa ser 5 anos, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mais de 5 anos, aí a gente já pode pegar, sei lá, empresas como a Apple, que consegue, né, traçar um futuro, eles conseguem ter uma perspectiva de tecnologia, eles conseguem traçar 10, 15 anos para frente, o que também não é errado. Tá? Mas se nós trabalharmos com prazo de 5 anos, já é um objetivo bacana, tá? Então, essa pergunta tem que sempre estar fixada ali na cabeça do administrador. Aqui, planejamento tático. O planejamento é feito em nível departamental. Então, esses departamentos, é aquele que eu falei, são gerentes, a gente tem os supervisores, a gente tem o pessoal do atendimento. Então, o plano tático, ele vai envolver quem? Desde o pessoal do atendimento até os gerentes, supervisores, as secretárias. Por quê? Porque eles precisam estar todo mundo, digamos assim, amarrados na mesma ideia, tá? Então, o nível tático, ele tem que atingir todos têm que saber qual que é o objetivo da empresa. Tá? É projetado para médio prazo, geralmente para o exercício anual. Tipo, nesse ano a gente tem uma meta de atingir 50% do dos supermercadistas de Campo Grande com este produto, distribuir. Então, até dezembro, toda a região norte, todos os supermercados, eles precisam ter já o nosso produto para ser disponibilizado para o consumidor. Envolve cada departamento, porque tem o pessoal do atendimento, tem o pessoal do financeiro, né? Então, porque precisa emitir nota. Então, essa questão do planejamento tático, ele move toda a empresa. Aí aqui, envolve cada departamento abrangendo seus recursos específicos. O financeiro, o atendimento, né? E preocupa-se em atingir os objetivos departamentais, daquilo que eu já tinha falado. É definido por cada departamento da empresa. Então, o pessoal do financeiro já sabe quantas notas eles precisam emitir por semana, né, para poder alcançar esse objetivo. O pessoal do atendimento já sabe quantos cadastros eles precisam fazer para poder suprir também esse número de supermercados ao ano. Então, vocês conseguem ver que é um trabalho em conjunto, na verdade. Um tem que estar alinhado com a mesma ideia do outro. Vamos continuar. Planejamento operacional. É o planejamento feito para cada tarefa ou atividade. Suas principais características são: é projetado a curto prazo,
para o imediato. Envolve cada tarefa ou atividade isoladamente e preocupa-se com o alcance de metas específicas, tá? É definido para cada tarefa ou atividade. O planejamento operacional é constituído geralmente por metas, programas, procedimentos, métodos e normas, tá? Então, quer dizer que, olha, o pessoal do administrativo é o seguinte, a nossa norma quem for ligar aqui é necessário ter um cadastro. Tá? É necessário passar o CPF, o RG, o endereço e 2 telefones de contato. Isso é regra, isso é norma. Então, todo cadastro que a gente tem, a gente precisa seguir esse processo. Tá? Conseguiram entender? É o operacional, é o dia a dia. Então, quem for fazer uma reclamação, você vai pegar esses itens, a gente tem que anotar certinho, pegar o CPF dele, porque futuramente a gente pode entrar em contato com ele, enfim, fazer uma consulta, sei lá. Então, essas normas é que vão orientar os serviços operacionais. Tá? Aí aqui a administração estratégica. Tá? Aí a gente colocou aqui uma foto aqui do xadrez, porque o xadrez ele é uma estratégia. Ele sempre está pensando no que o concorrente vai fazer e qual passo ele deve seguir para poder estar à frente do concorrente. Tá? Então, pode-se então planejar a evolução de uma empresa? Uma vez que as empresas podem combinar esses fatores de muitas maneiras diferentes, sempre existirão muitas possibilidades de coexistência competitiva. Essa coexistência competitiva, por exemplo, nessa empresa de picolé que eu trabalhava, ele só tinha um concorrente, que era o concorrente direto. O resto eram concorrentes que não chegavam a ser concorrentes diretos, eram concorrentes indiretos. Depois a gente vai aprender isso aí também. Tá? Então, essa coexistência competitiva, a gente tem que conhecer o concorrente para poder fazer um produto melhor que o dele. Tá? Então, sempre você tem que estar de olho ali no seu concorrente. Tá? Mas também muitas possibilidades de que cada competidor amplie sua vantagem, mudando aquilo que o diferencia dos seus rivais, que foi o que eu falei anteriormente. É exatamente para isso que existe a estratégia. Então, se você pensa que no jogo de xadrez você tem que dar um passo, se eu fizer esse aqui, ele vai fazer esse tipo de movimento. Então, a estratégia sempre ela está juntamente observando o concorrente, o passo que ele vai tomar, o que ele vai fazer para você se adiantar. E é a mesma coisa numa empresa também, é um jogo de xadrez. Aqui, mais uma definição. Então, estratégia é a busca de um plano de ação, tá? Para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva. Competitiva por quê? Porque a gente está pensando no nosso concorrente de uma empresa. A busca é um processo que começa com o reconhecimento de quem somos e do que temos neste momento. Então, assim, olha, essa empresa que eu trabalhava de picolé, ele sabia muito bem que ele tinha uma grande vantagem. Por quê? Porque ele tinha a fazenda dele que fabricava leite e o concorrente não tinha. O concorrente ele dependia de fornecedores, de terceiros para trazer leite, que é a matéria-prima do picolé. Então, assim, ele conhecia as vantagens dele, então ele sabia que com isso ele podia se destacar e sair à frente do concorrente dele, tanto por questão financeira, questão de logística, questão de entrega, questão de qualidade. Então, ele conhecia muito bem a vantagem que ele tinha e o passo à frente que ele tinha do concorrente, tá? Aí aqui, seus competidores são perigosos, são os que mais se parecem com você. As diferenças entre você e seus competidores são a base da sua vantagem, que é aquilo que eu falei. No caso, a fábrica a fazenda que ele tinha, que ele fabricava o leite, era uma vantagem. Então, ele tinha isso em mente. Então, o objetivo deve ser aumentar o escopo de sua vantagem, o que só pode acontecer se alguém perder com isso. Tá? Então, vamos aqui. Aí, aqui tem alguns conceitos, tá, da administração, mas só para vocês terem como um conhecimento a mais, tá? Mas nada que eu colocaria numa prova, tá? Então, aqui, estratégia vem do grego, do início do século XX, tá? Aí, a partir daí, o conceito chega às empresas, tá? A determinação das metas e os objetivos básicos e de longo prazo de uma empresa e a adoção de ações e alocações de recursos necessários para atingir esses objetivos. Eu acho que, eu pensando aqui, se a gente voltar um pouco nessa questão da estratégia dos gregos, talvez tenha alguma coisa a ver com guerra, que daí eles tinham que fazer algum tipo de estratégia, né?
o que não deixa de pensar também no oponente. Então eu acho assim, a gente tem até um nome no marketing que chama marketing de guerrilha, né? Então tem esse pensamento mesmo de você conseguir derrubar seu oponente, se parar para pensar, né? Então vamos aqui, alguns desafios da administração estratégica, tá? Esses desafios, pessoal, é só para a gente conseguir visualizar melhor essa questão da estratégia, para ficar bem claro para vocês, tá? Conscientização da mudança como sendo estado natural. Gente, isso é muito difícil quando a gente trabalha com pessoas, tá? Então, olha, seguinte, o setor aqui de qualidade, a gente vai fazer algumas mudanças, tá? Porque a gente vai ter que mudar a questão da hierarquia, a gente vai ter que colocar mais uma pessoa, a gente vai ter que tirar uma pessoa. Então, essa mudança, essa conscientização da mudança, o administrador precisa ter e ele precisa realizar ela. Então, se ele sentir que ele precisa trabalhar, que ele precisa mexer na sua equipe, ele vai ter que se conscientizar que ele vai ter que fazer isso. E não pode ficar assim, mas eu tenho dó dessa pessoa. É lógico que existe essa relação pessoal, mas precisa ter um contexto mais geral. Tá? Mas eu não estou falando só também, gente, com relação a pessoas, tá? Também a estruturas, tipo, o atendimento que hoje em dia trabalha aqui, o atendimento não vai mais existir, agora vai chamar, sei lá, atendimento personalizado, a gente vai fazer só através, a gente vai terceirizar, a gente vai pedir para uma empresa fazer essa questão do atendimento, tá? Então, essas mudanças fazem parte de uma administração estratégica, tá? Adequação na busca de uma atuação em condições de risco e incerteza. Então, quando a gente fala essa questão de risco e incerteza, a gente está numa situação política bem complicada, a gente está no período de eleições, a situação financeira do país não está estabilizada, então tem que tomar muito cuidado para você não dar um tiro no pé. Eu vou terceirizar uma empresa para fazer a parte de atendimento, mas eu vou ter condições de pagar, né, o serviço dessa empresa? Então tem que tomar muito cuidado, são várias questões que o administrador ele tem que refletir bastante. Tá? Adaptação para iniciar experiências cujos resultados são difíceis de controle no curto prazo. Tá? Então tomar cuidado com as decisões que você faz, os resultados, sempre observar, falar assim, olha, a gente mudou aquela pessoa, colocou ela em outro setor. Nossa, mas deu uma semana, ela não conseguiu se adaptar, então foi um curto prazo, mas a gente já viu que ela não se adaptou. Então, tudo isso é uma questão de visibilidade também. Predisposição para aceitar novos modelos administrativos com suas consequências sociopolíticas. Olha, gente, vamos ter que mudar todo o nosso modelo administrativo, tá? Então, tem que ter essa predisposição de começar novamente. Falar, nossa, mas a gente já está aqui, já trabalhando, já tem 5 anos com esse modelo. Olha, mas a gente vai ter que mudar, porque a nossa situação política está diferente, o nosso cenário é outro, o nosso produto, o nosso concorrente já está à nossa frente, né, com relação ao modelo administrativo dele, então a gente vai ter que mudar. Tá? Capacidade para administrar conflitos, visando minimizar os custos de mudança. Nessa questão de conflitos, não vou dar nem exemplo do que eu acredito que vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer. Tá? São conflitos de setores, são conflitos de hierarquia, tá? Então tudo isso o administrador ele precisa lidar. Priorizar a acumulação de potencialidade em detrimento do lucro imediato e adesão potencial de mudanças. Tá? Gente, a questão financeira, tá? Ela vai pesar. E o dono vai vir falar, você fala, mas daí, você fez essa alteração, você fez isso, daí, mas eu não estou sentindo no meu bolso, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque apesar de você fazer mudanças, não pode pesar no bolso, tá? Então não é fácil, tem que ter esse jogo de cintura. Aí tem aqui algumas definições, estratégia segundo Michael Porter, diferenciação, liderança de custo e foco. Aqui, o macro conceitual da gestão estratégica, tá? Não sei se vocês vão enxergar bem aqui, mas quando vocês forem estudar, vocês prestem bem atenção nesse esqueminha. Então, a gente tem aqui, análise do ambiente de negócio. Que ambiente de negócio que eu estou atuando? É a área da saúde? É a área da educação? É a área, por exemplo, a área da saúde, vou colocar a academia, né? Então, você analisou bem
onde você vai colocar a sua academia, em que bairro, tá? Então essa análise do ambiente, eu coloquei a minha academia onde tem 5 academias próximas ali, nas próximas 4, 5 quadras. Então você tem que analisar bem o ambiente de negócio onde você vai trabalhar, onde você vai colocar e também se hoje em dia eles estão investindo dinheiro com isso, se tem tecnologia para isso, se você tem conhecimento para trabalhar. Então o ambiente de negócio não é só onde você vai colocar, né? É ver se esse produto que você vai colocar no mercado, ele vai ser bem aceito. Aí aqui, a formulação a gente pode colocar a parte de planejamento mesmo, olha, já analisei a segmentação, já analisei o público, então o meu negócio ele pode ser iniciado, né? Porque como que eu vou dizer, a gente vê um grande número de pessoas que estão cuidando da saúde, então tudo isso é uma análise de ambiente de negócio. Aí aqui tem a parte da implementação e avaliação do aprendizado. Essa parte da avaliação do aprendizado já é um tempo que você já está com o seu trabalho ali já uns 2, 3 anos, aí você começa a avaliar, olha, eu já sei que se eu fizer um pacote promocional, falando de academia, tá gente, um exemplo. Se eu fizer um pacote promocional em janeiro e fevereiro, que é o período de férias, eu consigo trazer mais clientes para mim, porque ano passado funcionou. Então, essa avaliação e aprendizado é o que você vai percebendo com o comportamento do seu público, tá? Então, aqui, seguindo. Aqui, gente, isso aqui é muito importante, tá? A matriz SWOT. Tá? Então, vamos lá. Análise interna. Análise interna, as duas palavras já dizem do que se trata. Então, você vai fazer uma análise interna dentro do seu negócio. Então, você vai conhecer, atributos positivos internos. Tá, eu vou voltar ao exemplo que eu dei da empresa de picolé que eu trabalhei. Pontos fortes. Atributos positivos internos. Conhecimento do segmento. Vantagem tecnológica e preços competitivos. Tá? Então, atributos positivos internos. Ele fala assim, nossa, olha, o meu leite é tipo A. É o melhor que tem. Conhecimento do segmento. Olha, eu já trabalho há 15 anos e eu sei que o campograndense, ele gosta muito de picolé ao leite, né? O de fruta ele também gosta, mas ele também gosta de algumas frutas tropicais. Então, assim, ele conhece o segmento dele, conhece o público dele para quem ele está vendendo, né? Vantagem tecnológica. E a gente tá com trocentas batedeiras, a gente comprou tantas geladeiras, tantos freezers. Então, assim, você sabe que você está à frente do seu concorrente pelo material que você adquiriu, tá? E os preços competitivos. Você, o meu picolé ele custa R$1,50. Qualquer pessoa que tem ali um trocado, ela pode comprar um picolé, pode adquirir, porque aqui em Campo Grande faz muito calor, então ele não quer perder nenhuma venda. Então, esse preço dele de R$1,50, na verdade, eu acho que não é nem competitivo, eu acho que acaba sendo até imbatível, né? Porque ele vai conseguir ter uma entrada melhor no mercado com esse preço, tá? Esses preços competitivos, pessoal, eu posso pôr de exemplo, sabe essas Coca-Colas mini? Pode ver que diminuiu o tamanho, o conteúdo, mas o preço também abaixou. Ou seja, é um preço competitivo, tá? Aí aqui os pontos fracos, tá? Falta de pessoal qualificado, tá? Equipe reduzida, escassez de recursos, instabilidade no fornecimento, tá? Eu lembro que quando ele foi fazer picolé de açaí, ele teve um grande problema porque ele não estava conseguindo trazer açaí para cá. Né? Então, isso aqui é uma instabilidade no fornecimento. Pode acontecer que o fornecedor fura com ele e fala, infelizmente, a gente não vai conseguir mandar aquele número X de carregamento para você de açaí, a gente vai mandar somente metade daquilo que a gente prometeu, tá? Então, isso é um ponto fraco, você sabe que isso pode acontecer, porque não tem como a gente, até o momento quando eu trabalhava lá, ele não conseguia sair aqui no estado, ele tinha que pedir de fora, lá de Manaus, do Pará, né? Então, ele sabia que isso aí era uma instabilidade que poderia acontecer e prejudicar a produção do picolé que ele queria. Tá? Aí as oportunidades, mercado de nicho, tá? Gente, nicho, eu sempre gosto de falar que nicho é menor, ele está dentro do segmento, só que o nicho ele é muito, muito específico,
tá? Hoje em dia, até se eu falar que produtos de diabéticos, para pessoas diabéticas, não é nicho, já é um segmento, né? Porque a gente vê que tem um grande número de pessoas que consomem produtos para diabetes, para produtos dietéticos, sem açúcar. Então, assim, acaba que não é mais um nicho, né? Ele acaba virando um segmento. Então, tem que tomar muito cuidado com o nicho. O nicho realmente ele é bem pequenininho, tá? Diferencial da marca. A minha marca, ela é forte, ela tem presença, eu trabalho bastante a identidade visual da minha empresa, minhas embalagens do picolé, elas são de qualidade, eu gosto de trabalhar um material melhor, que armazena melhor o produto. Então, essas oportunidades que você pode destacar no seu produto. É lógico que pode elevar o custo, mas a qualidade dele fica bem melhor, tá? Capacitação de pessoas e proposta inovadora. Gente, desculpa, eu tô falando aqui da análise externa, tá? Eu já pulei para análise externa, tá? É isso que eu falei, mercado de nicho, diferencial da marca, capacitação de pessoas, proposta inovadora, é isso que ele sempre pode inovar, que ele sempre pode investir. Tipo, o que eu posso melhorar aqui para poder aumentar a minha visibilidade, tá? Então, esses aqui são alguns exemplos. Tá? Ameaças, tem que tomar cuidado com as ameaças, concorrência, por exemplo, de picolé. Eu acredito nesse ano já apareceram mais 3, né? Então, assim, são mais concorrentes que agora ele tem. Ele tinha 1, agora ele tem 3, que não são mais concorrentes indiretos, são concorrentes diretos. Tá? Então, resumindo, pessoal, para ficar bem claro aqui para vocês, deixa eu apagar aqui, às vezes eu falo muito rápido, que vai vindo as ideias e eu vou falando, então eu vou reforçar de novo aqui, porque isso aqui é muito importante, pessoal, isso aqui vocês têm que decorar, tá? Então aqui, análise interna. Então, análise interna é dentro da sua empresa, tá? São os pontos fortes, são os pontos fracos, tá? Pode dar um exemplo com vocês, fala assim, olha, eu conheço muito bem, eu conheço todas as minhas habilidades, eu sei que eu sou bom de informática, eu sei falar inglês fluentemente, então isso aqui é uma análise interna sua. Aí você vai lá nos pontos fracos, assim, nossa, mas eu sou bom de conversação para inglês, mas eu não sou boa para escrita, tá? Então você sabe que isso é um ponto fraco seu, tá? Aí aqui, análise externa. Então, beleza, qual que é a oportunidade que eu posso ter? Eu posso melhorar a minha escrita e ainda posso, sei lá, desenvolver outra língua, aprender a falar espanhol. Então, isso aí é uma oportunidade, é isso que você consegue enxergar para você. E as ameaças, você olha, tem gente que já fala 2, 3 línguas, eu estou falando uma só. Então, assim, eu estou dando um exemplo bem simples para vocês entenderem que uma empresa ela precisa ter esse autoconhecimento. Tá? Beleza, planejamento estratégico. Aí aqui, o planejamento estratégico. Processo de elaborar a estratégia, relação pretendida da organização com o seu ambiente, compreende nas tomadas de decisões, que é aquilo que eu já falei anteriormente, sobre o padrão do comportamento que a organização pretende seguir, seguindo as estratégias, tá? Produtos e serviços que pretende oferecer, mercados e clientes que pretende atingir. Então, o seu planejamento estratégico é basicamente isso, mercados e clientes, produtos e serviços. Tá? Resumindo, isso aqui tem que conter isso aqui você tem que ter em mente na hora de você elaborar o seu planejamento. Vamos avançar. Análise da situação estratégica. A estratégia é uma organização que pode ser analisada segundo 2 perspectivas principais. Decisão tomada no passado, que afeta a situação do presente, chamado de posição estratégica ou situação estratégica. Então, assim, o que a gente fez no passado, que a gente pode dar continuidade agora no presente, levar para o futuro, ou o que a gente já aprendeu que não funciona mais para a gente, tá? As decisões tomadas no presente que afetam o futuro da organização. Basicamente isso que eu falei anteriormente, tá? Aí aqui, escopo da organização. É você conhecer seus setores, seus funcionários, tá? O seu produto. Vantagens competitivas, eu tenho essas vantagens e essa vantagem sobre o meu concorrente, que eu já dei algum exemplo anterior.
O desempenho, olha, o desempenho do meu maquinário é excelente, eu consigo fazer 1.000, 2.000, 3.000 picolés em 10 minutos. Não sei se é assim, tá, gente? Estou dando só um exemplo, tá? Os meus funcionários, eles já sabem, já são treinados, então eles conseguem produzir muito mais rápido sem perda de produtos, tá? E o uso dos recursos. Consegue utilizar todos os recursos que a gente tem? Tá? Aí aqui, isso aqui, pessoal, vocês podem olhar com calma em casa, tá? Quando vocês estiverem estudando, na verdade. Pode dar um pause para vocês entenderem mais ou menos esse organograma. Então aqui, sempre tem em mente, presente, futuro, planejamento está aqui no meio, ó, e os planos, presente, onde estamos, a nossa situação atual, no futuro, onde você quer chegar e quais são os seus objetivos pretendidos. Sempre tentem levar para o lado pessoal de vocês, tá? Daí vocês vão entender qual que é o pensamento de uma empresa também. Tá? Planejar para quê? Para manter o funcionamento da sua empresa, manter aquilo que já funciona bem, melhorar aquilo que não está bom, né? Aspecto de desenvolvimento, para mudar coisas para melhor, ampliar a satisfação, segurança em um processo, né? Através do planejamento, definimos onde poderão ocorrer as mudanças para melhorar, saber onde e como estamos e assim chegar a outra posição mais desejável. Tá? Aí aqui a gente tem o planejamento estratégico, que é ambiente, os valores, visão, missão. Esse aqui a gente vai aprender nos próximos slides, tá? Diretrizes, objetivos, estratégias, metas e ações. Então, são esses pontos que a gente vai estudar nos próximos slides. Pessoal, esse último slide aqui reforça aquilo que a gente já falou sobre a definição de administração, processo administrativo, tá? E aqui algumas características que o profissional ele precisa ter. Tá? Tem que saber analisar, ter uma boa decisão, comunicação, liderança, motivação, avaliação e controle. Gente, para mim, comunicação é muito importante. Tá? Existem muitos gerentes, supervisores, diretores, que para ele a ideia está muito certa, está muito fácil, muito tranquila, mas ele precisa aprender a externar e poder falar para os seus colaboradores, tá? Comunicar aquilo que ele tem em mente. Pessoal, então esse aqui é o último slide. Aí aqui também, para fechar, o processo decisório é o principal vetor. Inter-relação e interdependência entre os processos de administração e planejamento. No próximo slide vamos dar continuidade, tá? Então, deem uma lida nesse slide. O material é oferecido para vocês, leiam com muita atenção, porque tem muito detalhezinho que vocês precisam saber, tá? Valeu!